Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá para mais um fechamento de resultados, tá? Mas hoje eu vou trazer para vocês mais um pouco da dinâmica, alguns resultados e um pouco da dinâmica. Aqui no YouTube eu estou trazendo os resultados com foco no trimestral. Lá no nosso drive de usuários eu vou trazendo isso aí de forma mensal, beleza? Então, para quem não sabe, hoje você tem acesso à nossa licença vitalícia, você tem acesso ao nosso drive. No nosso drive você vai encontrar mais de 18 estratégias prontas, tá? Do RoboCraus. O passo a passo para iniciar, setups compartilhados para usuários. Venho trazendo o top 3 de 2023, a melhor combinação dos últimos 18 meses, é um ranking, tá? No caso vai virar 19 meses agora em live trading. Então, bem intuitivo aqui, separadinho, tá? Os setups estão separados aqui em setups arrojados e conservadores, né? Cuja métrica de avaliação é a volatilidade da curva. Então, a curva é mais intensa, rebaixamento maior, mais volátil, entra aqui nos setups arrojados. E o inverso para entrar no setup conservador, curva menos volátil, período de estagnação maior, tá? Capital necessário para iniciar menor, setups conservadores. São estratégias de paciência. E dentro dessa métrica, existem as sugestões de portfólio, que nada mais é onde eu pego aquelas estratégias disponíveis e faço várias combinações, com 1, com 2, com 3 robôs, com 4. Também vai estar separado, subdividido em conservador e arrojado, beleza? Esse é um panorama, vou tentar ser o mais breve possível. Então, por exemplo, aqui eu tenho setups do Robô Kraus e Robô Empreendedorismo. Para quem não sabe, o Robô Kraus ali, licença vitalícia, dá acesso a essas 18 estratégias, sugestões de portfólio. É possível utilizar em até 3 contas reais, independente de CPF, DEM limitada. E tem o Robô Empreendedorismo, né? Então, o Robô Empreendedorismo ele também conta com uma base de estratégias prontas. E além da utilização, no caso de forma ilimitada, a pessoa também consegue comercializar esse robô. As pessoas que têm o robô empreendedorismo, aparece essa pasta aqui restrita. Aí vai ter o arquivo do robô, o código-fonte desse robô, vai ter uma sugestão de carteira, uma base de estratégias prontas para a pessoa começar a trabalhar, no caso se ela for utilizar ou comercializar, tá? Então são duas coisas distintas, robô Kraus e robô empreendedorismo. Quem tem o combo, por exemplo, tem acesso a essa carteira aqui, que é uma carteira mista nas sugestões de portfólio. Essas conservadoras e arrojadas são todas do Robô Kraus, né? Robô Kraus, ó, várias sugestões conservadoras, algumas sugestões arrojadas, e essa carteira mista é o Robô Kraus com o Robô Empreendedorismo, beleza? Então vamos dar uma olhada numa carteira mista. Aí eu já vou explicar a dinâmica, cada carteira vai conter ali o seu Monte Carlo, tá? Que vai ser o balizador de gerenciamento de risco. Então temos aqui a carteira 06. Então a carteira 06 está aqui, as estratégias utilizadas, o Monte Carlo, que vai ser o balizador de gerenciamento de risco, que vai definir o capital mínimo para você começar, os pontos de rebaixamento da carteira, a expectativa matemática futura dessa carteira, tá? Então, no caso dessa carteira mista aqui, temos 3 pontos de rebaixamento. O capital mínimo para você iniciar com ela aqui seriam esses R$ 6.369. Você pode iniciar com o mínimo, é necessário aguardar um rebaixamento, tá? Aqui estão os pontos de rebaixamento. Então, se você inicia com o mínimo aguardando um ponto de rebaixamento interessante, pelo menos o médio, o menor aqui, você não tem um risco total, tá? Esse rebaixamento já aconteceu no live trade? Não. Pode vir a ocorrer? Sim, tá? Por isso que a gente considera o Monte Carlo como balizador de gerenciamento de risco. Então, se você aguardar um rebaixamento aqui, o seu risco não é total. Se você dobrar, você tem um risco de 50%. Beleza? E serve também para fazer entrada, o Monte Carlo, né? A pessoa que está de fora, ela guarda um ponto de rebaixamento para fazer progressão de lote. Também a gente sempre utiliza um Monte Carlo. Então, essa carteira aqui composta por 3, 6, 7 robozinhos. Período de live trade 1 do 3 de 2023 a 30 do 8 de 2024. Os robôs estão selecionados, tá? Inclusive no meu vídeo de passo a passo, eu falo a respeito de estrutura de monitoramento. Essa daqui é uma estrutura de monitoramento, no caso Botspot. Tem um custo de 40 a 100 reais por mês. Porém, existem outras estruturas de monitoramento que você consegue
fazer isso aqui que eu vou mostrar no vídeo, ou seja, colocar suas estratégias para rodar, montar uma incubadora, ter tudo separadinho, resultado individualizado, depois separar por carteira. E tem site de monitoramento que faz isso de forma gratuita. No caso, o Trading Portfólios. Para mim não compensa, porque eu não quero perder o meu histórico que eu já tenho aqui de 18 meses no Botspot, mas para quem está começando, é interessante explorar uma estrutura de monitoramento gratuita. Tá? Então, ó, esses 7 robozinhos com o mini contrato, período de live trading, tá? Base mínima tem R$ 9.285 acumulados, fator de lucro 1,45, payoff 1,21, taxa de acerto, fator de recuperação para vocês na tela. O drawdown máximo foi R$ 1.161, maior loss diário, maior gain diário. Essa é a curva de capital, né? Então, uma curva que atualmente encontra-se muito próximo das suas máximas históricas. Esse aqui é o mensal. Então, tivemos aqui 1, 2, 3 meses negativos, sendo o pior mês 685 e o melhor mês 1608 e 15 meses positivo, né? 3 negativo e 15 positivo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nos últimos 18 meses, tá? Essa é a curva de capital, mês a mês. No caso dessa estrutura aqui, ó, percebam que ela trabalhou próximo do menor rebaixamento, tá? Um período de estagnação curto, né? Não durou nem um mês. E aqui, ó, o rebaixamento dela, Monte Carlo, 1189, tá? O menor ponto. Ela trabalhou aqui, ó, muito próximo, 1161. Então, uma estrutura que até então está trabalhando próximo do ponto de menor rebaixamento. Perfeito? No caso, aqui são sugestões de portfólio mistas, com robô Kraus e robô empreendedorismo. Entrar aqui nas carteiras arrojadas, vou pegar a carteira 01, só robô Kraus, né? Então tá tudo subdividido também. No caso aqui são 6 robôs, um robô com 2 mini contratos e 5 robôs com um mini contrato. Trazer de forma bem sucinta aqui para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, às vezes a pessoa acha que eu tenho várias carteiras. Não, se você pegar 11 estratégias que compõem as carteiras ali, montar a sua incubadora, você tem controle basicamente de todas as estratégias. Tá? Depois você só separa para verificar como anda um portfólio, por exemplo. Não é obrigatório você utilizar uma carteira. Você pode montar a sua incubadora, começar a acompanhar, inclusive a orientação, e aí conforme você vai acompanhando ali, você vai falando, pô, essa estratégia aqui é mais volátil para mim, não gosto, vou fazendo meus testes, prefiro essa. Você pode montar estruturas diferentes, tá? Não é necessário seguir uma carteira à risca. É natural que durante o tempo você se identifique com determinadas estratégias, então fique à vontade também para montar uma estrutura diferente das sugestões de portfólio, tá? O próprio nome já diz, sugestões, então são bases consolidadas, girando aí, já com gerenciamento de risco, mas não é obrigado girar exatamente aquela carteira, tá? Mesmo período, live trading, tem 9.751, fator de lucro 1,46, payoff 1,13, taxa de acerto, fator de recuperação para vocês na tela. Drawdown máximo até o presente momento, 1.223, tá? Tá muito próximo do seu topo de ganho. Cerca de R$500 abaixo do seu topo de ganho, né? Cerca de R$500 abaixo do seu topo de ganho. Conforme a curva vai ficando mais longa, né? Que parece que é um leve rebaixamento, mas já é R$500. Para essa estrutura é pouco, né? Uma estrutura que pode chegar a 2.000, 3.000, ali o médio dela. Então essa é a curva de capital, né? Drawdown, maior loss diário, maior gain diário. Esse é o mês a mês, né? Então foram 16 positivos e 2 negativos, sendo o pior mês de R$449, o melhor mês de 2.129. E agora eu vou pegar uma da aba conservadora, tá? Então trouxe uma da mista, arrojado, uma da conservadora. Tem estrutura subindo, tá? Tem estrutura de lado, tem estrutura rebaixando. Vai estar dentro daquilo que é a renda variável, tá?
Tem diversas estruturas aqui, umas rompendo máximas, outras rebaixando depois de tocar as máximas, outras laterais, tá? O ideal é você montar a incubadora, que nem eu falei, deixar um tempo girando ali na demo para você ver aquelas estratégias que realmente fazem sentido para você, que se adequam ao seu perfil, tá? Que você vai conseguir girar, atravessar um período de rebaixamento sem estresse, né? Sem olhar a curva, mas você tem que olhar a trajetória. Às vezes fica muito tempo de lado, que nem são características das conservadoras, a pessoa não tem paciência, então não é do perfil dela. Às vezes a arrojada é muito volátil, né? Então você tem que verificar aquilo que faz seu perfil. Às vezes eu vou montar uma estruturinha diferente, com uma conservadora, uma estratégia conservadora, uma estratégia arrojada, uma do robô empreendedorismo, tá? Fique à vontade, mas aqui a gente tem diversas sugestões que eu vou atualizando mensalmente aqui no nosso Drive, os resultados. No YouTube eu vou trazer fechamento trimestrais, tá? Então vou pegar essa estrutura aqui, conservadoras, 4 robozinhos com mini contrato, ó. Então resultado atualizado mensalmente no Drive, Monte Carlo. Então, por exemplo, essa estrutura é uma estrutura que já dá para iniciar ali com R$ 3.500, tá? Mínimo, com risco total, tá? Então, você tem que aguardar um rebaixamento para você diluir esse risco total, perfeito? Se você quiser começar em qualquer momento da curva, se ela estiver esticada, a orientação vai ser a mesma, aguardar. Mas, se você dobrar esse capital aqui, né, no caso iniciar com 7, você já entra com uma gordura muito boa e com 50% de risco. Entrou com os 3.500, tá? É risco total. Você não vai perder isso aqui da noite para o dia, mas saiba que você está trabalhando no limite do risco, tá? Então é risco total aquele capital. Aí também isso tem a ver com o seu perfil. Se você dobra e aceita um risco de 50%, você coloca mais, aceita um risco de 25%, se você entra com o capital no limite, aceita um risco de 100%, tá? Isso aí você vai definindo. Então essa estrutura aqui, ó, 792, 1545 e 3469 são os pontos de rebaixamento que a gente vai trabalhar. 4 robozinhos, um mini contrato, no mesmo período. No caso é o Hunter, 129, 1311 e 461. É uma estrutura da modalidade conservadora. Baixa volatilidade, grandes períodos de estagnação e lateralidade, tá? Característica de estrutura conservadora. Você também com a incubadora pronta, né? Você consegue, às vezes eu quero trabalhar a alavancagem só num robô, então você vai ter um rebaixamento médio dele ali, você vai conseguir trabalhar a alavancagem. Então ter essa incubadora, ter essa estrutura de monitoramento é fundamental. Ainda mais que temos agora um site que faz isso aí de forma gratuita, né? Não tem porquê você não estar montando essa estrutura, tá? Eu costumo falar que quem não tem estrutura de monitoramento está cego. Ó, e se você vai gerar 3 estratégias na real, é interessante que você mantenha outras 10 estratégias ali numa incubadora de demo, para você ir visualizando a curva, você ir criando uma sensibilidade, uma identidade em relação à estratégia, você vai começar a perceber que determinadas estratégias performam mais na tendência, outras na lateralidade, e aí, consequentemente, quando a gente tem um ciclo específico, você está com capital sobrando ali, você quer tentar uma alavancagem, aquele robô está num rebaixamento, e você sabe que aquele ciclo que estamos vivendo é um ciclo favorável para ele, você vai lá e vai fazer a alavancagem naquele robô, tá? Tudo isso, essa estrutura de monitoramento, ela vai trazendo essa sensibilidade durante o tempo, tá? É fundamental. Então, mesmo período aqui, né, um do 3 de 2023, 30 de 8 de 2024, live trading, 4 robozinhos, um mini contrato, base mínima. Lembrando que não limitamos a quantidade de contratos, tá? Só que as contas controle são todas com a base mínima. Alguns robôs com mini contrato, outros têm 2 mini contratos na sua base mínima. Então tem R$ 5.297 acumulados, fator de lucro, taxa de acerto, fator de recuperação para vocês na tela. Drawdown máximo 1.023, tá? O período de estagnação quando ele sobe, ó, chegou a ficar 3 meses aqui lateral, no caso, né? Deve ter sido por aqui, ó. Julho, né? Até outubro do ano passado, depois subiu, lateralizou, rebaixou, puxada, e assim ela vai. O maior payoff está interessante dessa carteira, né? O payoff está interessante. A gente percebe até aqui no maior loss diário, maior gain diário, 263 para 446. Tá? Atualmente a curva está rondando as máximas históricas, tá? Curva rondando máximas históricas, não é um bom momento para quem está de fora fazer entrada, né? Sempre aguardar um alívio ali, tendo os pontos de rebaixamento do Monte Carlo como base. No caso dessa estrutura aqui, trabalhou entre o menor e o médio, ó.
porque está com 1000, né? Então passou aqui o menor, mas não chegou no médio, trabalhou nesse range, tá? Esse é o padrão da orientação. Curva nas máximas, está de fora, aguarda um rebaixamento. Vai fazer progressão, aumento de mão, nunca com a curva esticada, sempre no rebaixamento. Tá? E é uma curva, querendo ou não, que apesar de ser conservadora, abre várias oportunidades aqui de rebaixamento do menor, né, ali, com tranquilidade para fazer uma progressão, para esperar para fazer uma entrada, tá? Então, R$1.000 é o drawdown máximo, maior loss diário 263, maior gain diário 446. Tivemos 4 meses negativo, né? 14 positivo, sendo o pior mês de 593, o melhor mês aqui de 1073. Perfeito? Então essas são algumas carteiras disponíveis lá no nosso drive de usuários. Lembrando que temos várias carteiras aqui, ó, que nem as carteiras conservadoras. São 1, 2, 3, 4, 5 carteiras aqui. Já as carteiras arrojadas, até o momento 3. Carteiras arrojadas, 3. Carteiras mistas, tá? 3. Carteiras mistas até o momento 3. Também. Mas a gente vai subindo mais carteiras aí com o transcorrer do tempo. Beleza? Dúvidas à disposição, WhatsApp, Instagram Robôs para Day 3. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.